Quem tá hoje na ponte é o Circo Volante. Xisto Cima e João Pinheiro são os caras responsáveis por uma das grandes alegrias de Mariana, o Encontro Internacional de Palhaços, evento que promove o município no Brasil e no exterior e fortalece nossa economia criativa. Mas em 2020, será que vai ter encontro? Quer descobrir? Fica na ponte. A ponte tá aberta. Bem-vindos à ponte. Bem-vindos à ponte. Xisto Cima, João Pinheiro, Circo Volante tá na ponte. Uhul! Opa! Galera, massa demais receber. Já fizemos aqui o teste rápido do Covid, né, Xinchinho? Isso. Rolou. Então, Piada interna. Piada interna. Cara, bom demais receber vocês. Na ponte aqui, a gente a ideia é a gente conversar sobre economia criativa na prática, né, velho? Então, e para conversar de economia criativa na prática, a gente fala dos negócios artísticos, dos trabalhos artísticos, das cadeias de produção e tal. E Circo Volante, 20 anos esse ano. 20 anos. De casa. Muito tempo. Cara, fala um pouquinho. Origens do Circo Volante. Vamos lá pra gente. Eu não lembro de nada, não sei como é que isso é. Fala aí, João. Nem um pouquinho. Nem um pouquinho, né? A gente veio juntos pra cá, nós três, mais a Jojoba. Isso E aí. a gente se conheceu em 91. Né? O Toninho dava cursos de teatro em Governador Valadares. E a gente se conheceu lá, depois o João fez os cursos com o Toninho, a gente fundou junto Tudo aluno Grupos meu, Trons, tudo aluno seu. E aí depois do Grupos Trons, o que rolou, João? Eu Fala. só digo que meu passado me condena. Ah! Então, o que acontece quando o Stronzo, em 99, né, a gente escolheu seguir caminhos diferentes. Eu e Xisto, a gente começou a se conversar assim sobre possibilidades, né, de seguir. E, obviamente, seguirmos pelo caminho que a gente já tinha trilhado, já conhecia melhor, obviamente com alguns ajustes, porque trabalhar em dupla é muito diferente de trabalhar em grupo, né? Tem algumas... Deu mais uma dupla com dois seres humanos muito distintos um do outro. Totalmente. Um ser humano brilhando no universo inteiro, né? E o outro ali um pouco mais opaco. Entendi como é que era. Então isso faz diferença. Mas em 2000, a gente, depois de muito conversar, a gente decidiu formar um grupo. E aí batizamos esse grupo de Circo Volante, né? E começamos tentando ressituar o nosso trabalho, porque a gente, de alguma maneira, vinha de uma cultura de grupo, e a cultura de grupo, ela de alguma maneira, coloca uma maneira de pensar e viver o mundo pra gente que é bem diferente, né? Sim. Era um grupo grande, né, também. Éramos, às vezes, né? 12, né? Às vezes 4, às vezes 8, mas eram grupos com muitas pessoas e de alguma maneira, aquele jeito de viver coletivamente, né? Dá pra gente uma sensação de segurança muito diferente. E aí quando você se vê ali, você e o outro, né? Tendo que redescobrir, refazer o caminho, encontrar outras maneiras para não só conectar o trabalho, mas principalmente a sobrevivência, que é o aspecto que sem dúvida é um aspecto que interfere demais nas possibilidades artísticas nossas, né? Então, na hora que quando você está começando, né? Tem junto, né, cara? Sobretudo depois você já ter a vida, a vivência de grupo, tem junto um projeto que ele é artístico e ele é profissional de sustentação de vivência, de família, de tudo, né? Isso, O Circo Volante ele já nasce bastante com essa visão também, né? De curso profissional na vida, né? E de rota e tal. Porque a gente já tinha isso lá no início, no Grupo Strons, em 91 a gente já tinha, né? Porque a gente precisava dar certo como artista para sobreviver, né? Para comer, né? Então a gente já tinha isso, né? Já tinha isso em mente lá com 21 anos de idade, né? E quando você muda a estrutura foi uma outra, você fala, é uma outra dinâmica, né? A estrutura era outra,
tudo, né, a gente foi um começo do zero, né, mesmo, literalmente. Literalmente Ensaiar do na zero. garagem de um, na sala do outro, né, correr atrás de vendas. A gente nem tinha espetáculo na época, Não. né, e a gente dirigiu, o Márcio Libar dirigiu um trabalho nosso, e foi quando a gente, né, Foi se ali. aventurou. Né, mas se aventurou meio que não sabia muito bem o que ia dar, e já estamos aí há 20 anos juntos. Foi um mergulho, né? Mergulho no escuro ali. Mas o que acontece assim, eu acho que toda essa cultura anterior, como o Xisto falou aí, com Stronzo, ela foi muito definidora para a nossa visão. Porque a gente sempre procurou caminhos onde não existia a possibilidade, né? Naturalmente, né, a gente olha e fala, opa, não tem nada aqui. Mas como a gente está sempre buscando maneiras de interagir com o mundo, com o público, até com a questão do próprio mercado, né? Então a gente está sempre achando um enfoque, uma outra maneira de ver as mesmas coisas que estão aí, o mesmo mercado, o mesmo público. Cara, é engraçado isso você falar, né, velho? Porque tem... Quando a gente... as pessoas vão falar de empreendedorismo em cultura, e acha... né, isso que você falou de fazer caminhos onde não existem, né? Construir pontes onde elas não estão, atravessar aquilo, ir para frente, propor uma coisa... Parece que isso esteve sempre na rota, né, cara? Sempre esteve na ordem do dia, né, cara? De vocês, acho desse núcleo que vive com a gente. Porque na década de 90 não tinha esse pensamento de cultura, né, de estrutura, de mercado, de cultura, não existia na década de 90, né? A gente abria muito caminho nos lugares, né, onde a gente ia. Eu acho que até no 2000 também, né? Eu acho que isso no meio do 2000 que isso foi se firmando mais com políticas, né, com maior visibilidade para o fazer artístico, né, de jovens. É engraçado iniciantes. porque vocês, a gente vem de uma geração também que as pessoas às vezes não percebem bem, mas junto com esse movimento, né, profissional plantado no interior do país, né, cara, no fundão e tal, e nascendo ali, crescendo ali e tal, existia também um pouco do movimento de abertura das empresas, né, cara, você veio ali aquelas primeiras certificações empresariais, as empresas de alguma maneira abrindo para a sociedade de uma outra maneira. Vocês sempre tiveram um lado também firme, né, cara, de atuação dentro das empresas, um lado muito assertivo, que deu muito certo, né? Sim, né? Há muitos anos, né, a gente faz esse trabalho educativo dentro de empresa, desenvolve projetos com empregados também, né? A gente já desenvolveu projetos de montagens com empregados e, queira ou não, esse trabalho que a gente desenvolveu lá dentro possibilitou abrir relações, né, que frutificaram, eventos que a gente desenvolveu, turnês que a gente, né, desenvolveu. Né? O Caminhos do Circo, em 2008, foram 26 pessoas que fizeram espetáculo por 20 anos. Como é que vocês veem, cara, essa relação da arte dentro dessa estrutura corporativa, institucional, às vezes um pouco dura, né, cara, e que você fura isso com o circo, por exemplo, com a arte do palhaço e com a comicidade. Como é que vocês veem essa? Como é que vocês veem essa parada? Tem algumas curiosidades, peculiaridades em relação ao meio corporativo que são interessantes, que depois de um tempo a gente começou a entender muito claramente. Porque o que acontece? Quando você trabalha em um meio que você exige, você busca, né, uma determinada precisão, determinados resultados, né? Quando aparece um fator externo, que são os artistas, o espetáculo com temática empresarial, educativa, mas ainda assim com a linguagem mais extrovertida, que tende a mudar muito a visão, né, interna, é muito interessante como isso se dá. Porque o que acontece? O primeiro contato ele é sempre assim, deixa ver, vamos ver o que a gente pode fazer aqui para testar. Então é sempre com essa lógica, é sempre tateando, né?
E a gente sempre foi muito feliz nesse sentido, porque temos uma dinâmica de criação, de construção de roteiro, de texto, de entender o que o outro tá precisando ali, sem sacrificar a nossa linguagem, o nosso jeito de fazer, sem perder esse gosto pelo fazer. Então, esse é um aspecto que é muito interessante. Então, você acontece muito, a empresa quer te contratar, vê o material, gosta muito, sempre é indicação de terceiros, mas como né, o contratante ali a primeira vez, ele fala, opa, vamos chamar uma para ver qual é. E a gente é muito feliz, quase sempre, né? Dessa maneira que a gente sabe quando vai ter outra. Dentro da fila. E as pessoas também são muito abertas, né? Eu acho. As pessoas no geral, né? Elas são muito abertas à cultura, né? À arte. Aí você chega num espaço que é duro, né? Que é dito duro mesmo. Você chega com a diversão, com a interação, com o olho no olho, aí não tem como dar errado, né? Porque, na verdade, as pessoas se abrem para você, se abrem para a situação. Mas é interessante pensar o seguinte, mas você está chegando no final, tem isso, né, cara? Tem uma informação sendo passada, tem uma vivência sendo passada, e isso, pela arte, isso chega muito mais direto, muito mais rápido do que 10 horas de palestra. Muito mais. Sei lá, e é louco porque a gente encontra, como a gente trabalha pelo Brasil, né, e a gente se apresenta muito para empresas terceirizadas, né, a gente chega no Rio de Janeiro, encontra um cara que nos viu no Espírito Santo, né, eu lembro Itajaí, né, que a gente chegou na mineradora, na hora que eles viram o nosso carro já começaram a gritar Júnior, Júnior, que é um personagem que o João faz. Então assim, eu falei, caramba, né? Aí o povo que nos viu lá no Espírito Santo, aí vê de novo em outro lugar, né? Aí já tem essa interação em função disso, né? Porque as pessoas, o tipo de humor que a gente faz também marca, né? E a gente fala, né? Passa uma mensagem de forma muito divertida. E é importante também, né? Eu acho que da parte do artista, com o tempo a gente percebe isso muito mais claramente. Independente do lugar onde você vai se apresentar, o comportamento humano diante da verdade ou da disposição do artista em se comunicar é quase sempre o mesmo. Ele varia muito pouco de uma praça para um chão de fábrica. Muito. As pessoas da gente quanto artista, querem, né? interagir. O público e a gente. Sim. E as pessoas, quando veem que você quer estabelecer esse vínculo ali, às vezes de 20 minutos, você chega às 6 da manhã, né? Chega às 4, monta o cenário, toma... Às 6 horas está pronto. Exatamente. Quando eles chegarem às 6. glamour louco esse. Glamour louco. Porque às vezes a gente faz horas da manhã. Porque às vezes a gente faz espetáculo às 10 horas, às 22 horas. Aí faz espetáculo de 20 minutos. Aí a gente desmonta, sai da empresa, vai pro hotel, dorme para 4 horas acordar e às 6 horas está montado. Né? Mas eu acho que também essa cumplicidade com a plateia, porque é o tipo de humor que a gente faz, a gente ri da gente, a gente ri do outro e não da plateia. Assim, né? A gente não zomba da plateia, né? E então faz tem se rir às 4 horas da manhã, cara. Faz-se rir assim. Não, a gente levanta mais cedo e tudo para ter humor, né? Também para 6 horas a gente está inteiro, né? Mas consegue, né? Cara, mas eu acho incrível isso, porque né, empresas que eventualmente a gente sempre teve, né, bastante contato, mas nenhuma empresa jamais vai perder por inserir a arte dentro do seu ambiente, né, cara? Por trazer esse aspecto humano para dentro dos ambientes, e ao fazer isso, você de alguma maneira está tocando as pessoas em outros lugares e está gerando, né, isso que às vezes a gente ouve falar em grandes teorias e tal, mas você vai ver nas práticas e, né, naquele contato humano ali muito mais rápido, né? A gente vê os jingles, né? Os jingles que a gente cria para os espetáculos, né? Fica na cabeça das pessoas, como a gente vai muitos dias, né? A gente costuma fazer campanhas muito longas, né? Às vezes você fica 3 semanas numa empresa fazendo 3, 4 espetáculos num dia, né? Por dia, e as pessoas vão gravando, né?
O João é expert em fazer jingles. Johnny Jingle, Tipo isso. Cara, mas então vamos lá, né? Essa foi uma parte, né, considerável na trajetória do Circo Volante. Com certeza. E uma linha evolutiva, né, que Claro, porque que continua e que vai perdurar aí, né? é um exercício fantástico, nos formou, né? Eu acho que a grande escola, né, da nossa vida foi fazer. E como a gente tem uma trajetória muito longa, né, de muitos espetáculos educativos, empresa, isso foi fantástico para nossa formação. É interessante isso, né, que eu me lembro do tempo do Stronzo e também outras informações muitas coisas que a gente lê sobre formação de ator, né, que é o estar pronto para atuação e você não ter a hora para isso, você estar pronto, estar preparado, né? E com o teatro empresa é interessante isso, porque você precisa estar num nível de alerta muito maior, até porque você tem que entender assim, você tem um público de lá que vai querer te receber e participar a partir do momento que você vá suavemente ou de uma maneira habilidosa, né? Suponho que a gente tem essa habilidade, tirar dele essa disposição em participar, porque às vezes ele está saindo da empresa às 6 da manhã, às vezes ele está chegando para a empresa. E a gente também já foi, né, já teve situações muito loucas. A gente foi contratado por uma consultoria, por uma grande empresa, né, prestar serviço para uma grande empresa. A gente foi para um hotel fazenda chiquérrimo. Jogamos sinuca com o ministro. Verdade, a gente jogava sinuca com o ministro. A mulher falou assim, vocês ficam prontos, porque na hora que o bicho pegar lá dentro, a gente chama vocês para suavizar a situação. É isso. Aí rolou um negócio disso, eu vestido de palama, de peitão, jogando sinuca com o ministro. Rolou. Aí ela, agora, vem, a gente sai correndo para apresentar. Tem essa coisa do estar pronto, né? É o tipo de evento que é interessante isso falar isso, porque na verdade só deu tempo para caçapar e sair correndo. Desculpa. Que é isso? Às vezes a gente é convidado para apaziguar. Entendi. Imagina o palhaço apaziguar, velho. Eu nunca vi isso. Então, às vezes, o ambiente fica muito tenso, né? Aquelas consultorias que a gente bem conhece, né? Os coaches hoje até pegam mais leve, né? Mas umas consultoras que fazem uns trabalhos fantásticos, assim, de alguma maneira expor, né? Os impasses internos. E aí a poeira sobe. A gente às vezes é chamado para fazer esse trabalho. E a gente trabalha com todo, né? Dentro da empresa a gente trabalha desde o pessoal de chão, né? Que eles chamam chão de fábrica, né? Até a chefia. Então, assim, você está sempre ali lidando. E o humor é igual, né? A forma de fazer é igual, né? E as situações... Cara, é legal porque antes da gente começar aqui, eu falei assim, nós vamos falar só sobre o festival. Pode parar, já deu metade da entrevista. Então, vamos relaxar que nós vamos mais tempo hoje. Não tem problema não, tá ótimo. É engraçado, porque, velho, não tem jeito, né, mano? A vida é longa e muita coisa. Né? 29 anos trabalhando, né? Muita coisa pra falar. Cara, então vamos lá. Assim, que eu acho que tem muita gente. Engraçado que hoje mesmo eu entrei no Face de vocês, assim, dando a geral pra levantar mais algumas lebres aí pra gente conversar. E já vi gente perguntando, e aí, como é que vai ficar o festival e tal? Vamos falar um pouquinho do festival, cara, que seria 12 anos. 12 anos esse ano, né? 12 anos. Seria. Entrou na adolescência. Exatamente. Cara, e festival, cara, como é que surgiu essa ideia de... Porque o festival é uma coisa que ganhou uma dimensão tão, né... Que nem a gente esperava. Especial para vocês, para a cidade. Sim. Sem medo de errar nenhum, eu acho que é o evento mais importante do município nesse sentido, de que ele... Do diferencial que ele propõe, causa e constrói uma novas imagens, novas projeções de imagem da cidade, claro. Né? Assim, diferente de tudo aquilo que está, né, se acostumado somente e tal. Então tem dimensões enormes para a gente explorar. Assim.
Falar um pouquinho de como é que foi esse começo, cara, e também qual foi esse input para fazer o festival, de começar o festival, começar essa ideia. Como a gente fazia muito festival, né? Na década Participava de muitos festivais, né? No 2000 ali a gente participou de muitos eventos. Aí nós recebemos convite da Companhia Teatro Andante de BH para realizarmos com eles, né? Para produzirmos o Palhaçadas em Geral em BH. Em 2008. Em 2008. Isso. Aí eu ia muito para Belo Horizonte para organizar o festival lá com os meninos. Aí numa dessas idas, o João falou, vamos fazer isso aqui também. Olha lá, é só reproduzir. Até parece, né, que foi tão fácil assim. Xeroca. Xeroca e tudo. Aí a gente fez uma ponte, falamos, vamos fazer e tal. Aí a gente fez uma ponte com alguns artistas que já viriam, né? E criamos. Foi uma época que a gente fez a nossa maior turnê, né? Então a gente saiu daquela turnê, a gente comprou um palco para essa turnê, comprou estrutura de iluminação, de som. Então a gente já tinha essa base toda. A gente conseguiu uma grana para pagar os técnicos que trabalharam, né? O povo da produção. E começou muito pequenininho, a gente contratou alguém para cozinhar, né? E as pessoas comiam lá na nossa sede, que era lá no Centro Histórico. E os artistas todos vieram de graça, lembra? Na verdade, a gente... A única vez. Foi a única. Foi só essa. É mesmo? Esse é um ponto importante se colocar, porque eu tenho uma grande resistência, aliás, eu não concordo de maneira alguma de se fazer festivais em que os artistas façam trabalho voluntário, né? E quando a gente se propôs a fazer um encontro, nós não tínhamos a pretensão de chegar num porte muito maior. Porque nós temos parceiros pelo Brasil, até fora do Brasil, com os quais a gente sempre bateu uma bola e fica sempre pensando assim, o que eu posso fazer onde eu estou? O meu ambiente aqui, a minha volta, de que maneira a gente pode fazer diferença? Opa, tá saindo aqui. Então, o encontro ele bateu muito na minha cabeça, na nossa cabeça, antes dele acontecer. Né? Quando chegou essa turnê, eu vou voltar um pouquinho só para se entender melhor isso, a gente fez essa turnê que deve ter sido maio, junho, até um pouquinho de julho, assim. Foi. Uma turnê até gigante, 26 pessoas. Gigante, estressante, né? Foi um processo que exigiu da gente um foco muito claro, uma precisão cirúrgica de execução. A gente não tinha a opção de errar e fizemos com dias com muita chuva, outros dias, noites maravilhosas, mas sempre praças lotadas. Que a gente fez um trabalho de produção muito violento. E era uma produção que foi daqui até o Espírito Santo. Foi ao contrário, do Espírito Santo pra cá. Não, a gente foi e depois voltou. Então, né? A gente começou lá e veio pra cá. Esse exercício deu pra gente uma musculatura e uma percepção de que o que a gente fazia era altamente comunicativo. Potente, né? Tinha potência. Então, quando a gente chegou em 2008, logo depois, em julho, mais ou menos assim, praticamente os cacos, né? Rolou essa proposta. Aí a gente meio naquela preguiça ainda, assim, meio, agora tínhamos trabalhado muito, tínhamos ganhado uma grana legal, uma estrutura massa, a gente nunca tinha feito algo tão grandioso, que requeresse tanto empenho físico e intelectual e econômico, tudo, né? É porque era uma loucura de só fazer uma parte, porque assim, a gente tinha sequências, né? Porque foram 28 espetáculos, tinha sequência que eram 6 cidades, uma atrás da outra. A gente acabava o espetáculo, os espetáculos eram às 7 horas da noite, acabava o espetáculo, a gente limpava o palco, a equipe abaixava o palco, desmontava o palco, ia para outra cidade, durante a madrugada montava o palco na outra cidade e ia dormir. Aí no outro dia a gente ia para a cidade, almoçava na cidade, e aí montava o cenário, a banda passava o som, porque tinha uma banda junto, música passava ao o vivo. som,
a gente passava a luz, montava barato, tudo, né, cara? apresentava, era isso, né? Então deu um pique grande, a gente viu que a gente tinha uma, né, estrutura, a gente estava... Quando a gente chegou nessa rebordosa, aí rolou essa história, esse convite em BH, assim, beleza. Mas em um momento ali onde você vai retomando a alma vai voltando pro corpo, você fala assim, opa, peraí, vai rolar um lance em BH, vamos fazer aqui. E aí, na minha cabeça, naquele momento, foi o seguinte, a gente não tinha grana, mas tinha condições de dar visibilidade para quem fosse apresentar aqui. Esse era o cachê. Na minha cabeça era isso. A gente tinha uma boa estrutura de som, de luz. A gente tinha uma cidade que sempre acreditou no nosso trabalho. Então eu imaginei, se eu encher essas praças, se a gente trouxer o povo para a rua e os artistas vierem para cá e verem a beleza que é esse lugar e como esse público gosta de curtir, e ele vai se sentir remunerado no primeiro momento. Isso aí foi claro. E o convite foi assim, foi assim, olha, se é um convite na boa. Se você quiser, venha. Mas era uma questão de honra entender que era só o start. E também eles compraram essa ideia com a gente, né? Tanto que tem pessoas que vêm desde o primeiro encontro. Uma coisa, né, que eu acho importante ressaltar hoje, os grupos viram e falam, não, eu quero ir de graça, não, eu pago a minha hospedagem, eu quero ir apresentar, e a gente não acha justo, né? Visto que a gente faz um evento que tem grandes patrocínios, que movimenta tanto e tanto dinheiro, né, no comércio local. Várias formas, né? De várias formas. O menino do balão vende R$7 mil de balão no dia. Né? A menina do pastel vende 1.000 pastéis num dia. Né? Então, assim, isso não é justo também. Então, assim, mas são momentos e momentos, né? Porque, assim, teve a trilha, né? Também foi um plantar. Agora, esse negócio de, nessa sacada inicial também de que, e talvez isso foi interessante você falar isso, parece que isso está no DNA de alguma maneira da cidade, né? Assim, esse encontro que a cidade, Mariana propicia isso, né, cara? As pessoas, né? É uma onda que como é que esse casamento, porque sempre teve esse casamento do público com os artistas, né, cara? Com a recepção, com a pegada, com a festa, com essa mudança de ar, iluminação do ar assim na cidade durante o tempo do festival, que é um negócio à parte, né, cara? E aí onde que você acha que exatamente aí essa diferença do encontro de outros festivais de palhaço, cara? O que vocês acham que diferencia isso, por exemplo? Né, você tem festivais pro Brasil todo aí. Eu tenho a minha opinião, eu queria ouvir de vocês. O que você acha que diferencia? Eu posso falar um pouco. Eu acho que um aspecto que é muito evidente no encontro é essa proximidade do público da gente. E o fato de nós trazermos amigos e artistas de fora, muitos artistas inclusive, que têm afinidade com a nossa maneira de pensar e ser. E de fazer. Isso deixa o público à vontade. Ele sente, se com o Circo Volante é beleza e eu gosto de estar lá, e a gente tem pai, mãe, filho, avô, tudo junto ali. As pessoas falam, opa, os meninos estão trazendo os amigos deles, a gente se junta. Que isso, Mas o que eu vi, o meu grande motivador também, quando a gente começou a viajar, porque a gente ia a alguns eventos em que você não via, eram eventos para muitos artistas e para muitos intelectuais, e tinha pouca participação eficaz do público. Né? E uma coisa que a gente sempre quis e pensou, né? É isso, fazer um evento em que os artistas tivessem público e que não fosse um público só de artistas. Porque isso Essa é a grande diferença. Porque essa questão do circo, o fato da gente fazer sempre grandes praças, apresentar para muita gente, deixa muito claro que o que a gente faz não tem a lona, mas celebra o circo como ele sempre foi. Esse encontro, essa mistura de pessoas, de culturas, de classes sociais.
Isso cara, isso é aí junto disso tem uma outra dimensão, né, cara, cultural também, que vocês trazem isso, acho que foi uma escolha muito acertada e combinado com aquilo que vocês, né, que está na nossa verve, está na verve de vocês muito, essa coisa de sempre homenagear e de sempre colocar em cena também o palhaço do circo tradicional como referência, como homenagem, como base. Porque também a gente viu que durante um tempo os festivais passaram a ser festival de circo, você via muito a nova geração de palhaços que vem um pouco do teatro, vem um pouco das escolas de circo contemporâneas e tal. Escolas europeias, e essa cara brasileira do circo ali mesmo, você às vezes não deixava escapar. Então, e aqui, todo ano você tem essa questão da homenagem, essa ligação de vocês que se dá aí ao longo desses anos todos com o circo tradicional também, é um negócio, né, velho? E a gente pensa nessa pluralidade da programação e ela vem, né, como a gente sempre fala, que é meio que uma desculpa para a gente encontrar amigos, né? Para a gente chamar os amigos aqui. E a gente tem essa relação com o povo do circo tradicional, né, já há muito tempo. Também a gente viaja para ver circos, né? A gente conhece, o outro indica, o circo vem aqui, a gente vai lá, passa dias com eles, né? Quer ver, porque às vezes as pessoas não têm dimensão, né? O público de uma maneira geral, daquele tipo de formação de palhaço que é do picadeiro, né? Surgiu dentro de um circo e tal, de um outro tipo, outras linguagens de palhaço, e que inclusive vocês se incluem, né? Não veio do circo tradicional, veio da rua e veio de outros, né? De outra formação. Né? E aqui teve essa cola, né, cara? Assim, e que é linda essa coisa do circo. A gente sempre vê. Fala aí, que já foram homenageados, Biribinha. O Biribinha, o Dedé Santana, Alegria. O Palhaço Alegria, o Borrachinha, o Cheiroso, né? O Cheiroso né? Os filhos dele hoje a família dele tem, acho que 3, 4 circos. E foi a última homenagem, né? O Cheiroso estava doente, ele faleceu 4 dias, 5 dias. Né, depois da homenagem. Então é uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, cara. Assim, essa dimensão que o festival traz cultural não só ao reunir palhaços em linguagem, mas colocar em evidência né, essa linguagem, essa tradição, essa herança. Né, assim, eu acho que uma das coisas muito fortes que o encontro tem, que se diferencia muito também, é nesse lado. Circos que agora estão vivendo perrengue, né, cara? Perrengues. Né? Muito. Durante a pandemia, vocês têm também vivência e contato bastante com o time todo, né? Porque eles estão ilhados, né, passando. Felizmente, né, o circo tem a simpatia tão grande do público que eles estão sendo ajudados, socorridos, né, em vários lugares, assim, né? Os problemas estão sendo até poucos. Quantos assim. circos pelo Brasil, X? Pelo Brasil eu não sei, mas o último cálculo da UBCI eram 1.000 e poucos, que eles tinham cálculo, mas agora só na pandemia aqui em Minas Gerais tem 72 circos, né, que desmontaram a lona, estão parados no lugar 72, que é muito circo, né, circo com 30 pessoas, circo com 10 pessoas, né, a gente sempre para voltar um pouquinho ali atrás, senão eu perco o que eu ia falar, a gente sempre quis trazer mais do circo tradicional. Só que o circo tradicional, ele funciona justamente nos dias que o encontro acontecem, né? E é muito difícil, porque a maioria desses circos tradicionais, o palhaço é a grande alma do circo, né? Então é muito difícil você tirar o palhaço do circo e fazer com que ele fique 4 dias, né, no seu encontro. E uma coisa importante que a gente sempre teve desde o início é tentar com que a maioria das pessoas fiquem o tempo inteiro do evento. Para quê? Com possibilidade de troca entre os artistas, dos artistas se verem e se conhecerem. É a oportunidade do público manter um contato direto, cara a cara, tete a tete, com esse artista, e o artista também conhecer a nossa cidade, conhecer as pessoas daqui, conhecer as outras atividades, né? A outra parte cultural de Mariana, conhecer outros artistas aqui fora, né, os do circo. A ideia é muito isso, e acaba que dificulta um pouco
essa vinda por É, causa cara, mas disso. tá aí, né, cara? Essa dimensão tá presente, é inegável, né? Tá. Do circo aí, sempre. Cara, agora eu queria falar um pouquinho dessa questão da dimensão econômica, cara. Porque também a gente acaba percebendo, e talvez um dos papos da ponte aqui é sempre esse, o que está por trás dos eventos. É importantíssimo, eu vejo, a gente mostrar que cadeia se movimenta, né, durante... Você acabou de citar várias questões aí, mas vamos falar um pouquinho disso, da visão de vocês, desse impacto, né, que passa por economia direta, mas também passa por imagem, por presença na mídia, por tudo. Os últimos anos só vem crescendo essa questão, né, cara? Assustador, né? A gente tinha, né, a gente não sabia muito bem o que ia dar, né, o que ia acontecer do encontro. O pequeno foi pequenininho, o segundo a gente foi um pouco mais, o segundo foi um pouco mais complicado, porque na época a Secretaria de Cultura não teve interesse da continuidade, mas aí nós ganhamos o prêmio da Funarte. E aí não teve como, né, a prefeitura né, deixar de apoiar, que é a nossa parceira, né, de todos esses anos. E aí você cresce um pouquinho, você cresce, mas aí você vai entendendo o que você movimenta, né, na cidade. A gente tem uma assessoria de imprensa que está com a gente há 10 anos e ela faz um dimensionamento do que a gente chama de centimetragem e minutagem. Centimetragem é, por exemplo, ano passado saíram 115 matérias nossas em rádio, TV e mídia digital, né? Centimetragem é, se eu for pagar para sair no UOL, quanto eu pagaria por aquilo? A gente foi capa do Caderno de Turismo da Folha de São Paulo, mais 3 matérias, mais 3 capas. Só esse 1.300.000 se eu fosse sair na quinta-feira numa página, né, em 4 páginas da Folha de São Paulo. Né? Então, assim, você tem um investimento de dinheiro que não é alto para você ganhar 6 milhões de reais em mídia espontânea, né? Que é o que aconteceu ano passado. Fora o próprio, né? 6 milhões de reais em mídia espontânea ano passado. Olha que maravilha. Né? Porque assim, a gente teve 2 entradas ao vivo na Globo Nacional de manhã. Sábado, 10 para o meio-dia. Né? E depois entramos 1h da tarde. Né? Então tem essa dimensão, né? Que você puxa e você acaba efetivando, assim, você... é um evento que é caro, mas o que se ganha em dinheiro, né? O que as pessoas circula de dinheiro pela cidade e o que fica de dinheiro na cidade, né? Ano passado nós trabalhamos com 106 pessoas. 106 pessoas daqui da região. Mas é engraçado, né? Quando você fala um evento caro, mas é um cara que o dinheiro circula dentro, quer dizer, você está injetando ele na economia da cidade de uma série de formas, né, cara? Assim, Essa percepção, essa relação aí de caro ou barato, né, eu acho que é algo que tem que ser muito revisto, principalmente pelo poder público e quem investe em cultura. Porque você tem como criar parâmetros em relação àquilo que é muito objetivo. Centimetragem, quantos turistas vieram. Ocupação de hotel. Ocupação de hotel. Quando passar, tudo isso. Restaurantes e por aí vai. No entanto, tem um aspecto aí que não tem como você dissociar disso, que é a partir do momento que você cria um interesse externo, um interesse espontâneo, como foi o ano passado, né? A Folha de São Paulo veio com a equipe para cá. Eles ficaram os dias do encontro, porque eles queriam captar a atmosfera do encontro a partir de um material que nós mandamos para eles. Ou seja, você consegue sensibilizar veículos de comunicação que têm uma importância dentro do cenário nacional e isso, de alguma maneira, já é uma inversão da lógica. Você está trazendo para cá. Você não está chegando lá e falando, olha, eu vou te pagar uma grana aqui e você vai lá. Não, a relação é contrária. Outra. E isso, para mim, na verdade, é o capital mais valioso no sentido de mídia, por exemplo. Né? E aí poderíamos considerar o capital humano, que é
toda a história do encontro, a população, esse envolvimento dela cada vez maior, né? A brincadeira que se faz, né, de que o encontro é um outro carnaval da cidade. Dona Hebe fala isso. Também outras pessoas. Então, às vezes, né, um aspecto que eu acho bastante difícil de lidar com ele, que me incomoda pessoalmente, é esse. É essa não percepção dessa potência invisível do encontro e que os números já são suficientes para justificar a existência dele e o investimento nele. Claro. Mas os aspectos que não são quantificáveis... Aí, João, entra numa questão, né, cara, que... acho que todos nós temos esse papel agora, nesse momento. Então, por exemplo, até o que a gente está fazendo aqui agora tenta caminhar nessa direção. Acho que quanto mais, não só vozes, mas a gente trabalhar tecnicamente nessas questões, né? Conseguir... Porque sempre a cultura teve vinculado sempre a outros entendimentos que não os econômicos, né? Quer dizer, você valoriza a cultura de um outro ângulo, de uma outra coisa, que beleza, que bonito, que lindo e tal, mas não é que você vai falar, acaba não se percebendo. Não dá mais para se pensar dessa maneira, né? No mundo que já está onde está e numa região com tal potencial e com tanta história já efetivada. Claro, né? claro. Então eu acho que é de fato a gente confirmar isso. Né? A gente está aqui para confirmar o sucesso desse empreendimento. Um empreendimento para o município e também para todos os profissionais, que vai aí toda uma cadeia também. É claro. Né? É sempre importante as pessoas entenderem olha a cadeia que você vai movimentar. Né? Você pode ir citando, né? Você vai ter desde o design quem está trabalhando nos cartazes, você tem toda a equipe técnica que passa por uma galera, né? Assim, de áreas. Sim, né? Das 106 pessoas, só a assessora de imprensa que não é daqui da região. Né? Então você tem toda uma gama de pessoas que você contrata, o povo do palco, o pessoal da iluminação, os receptivos, os motoristas, o som, o design, as pessoas de mídia, né? Eu acho que uma outra coisa importante também de falar, né? Você trabalha com 106 pessoas, né? Então, assim, é mais de 150 mil reais que fica para a cidade. Você pensa, né? Eu trago... sábado tinham quase 200 pessoas, né? Aí você vai computar, sim... Quase 100 mil reais ficam para os hotéis e restaurantes da cidade, sendo que eles são parceiros também, tá? Mas a gente, né, são parceiros desde o primeiro encontro, mas é uma grana que você distribui. Agora, né? Pois não, Chico. Eu acho um ponto que o X colocou que é fundamental, assim. Nessa trajetória toda também, a gente conseguiu sensibilizar, mobilizar alguns segmentos da cidade e a favor do encontro. Então a gente não tem como negar que algumas parcerias, envolvimentos, às vezes nem parcerias financeiras, mas o fato da pessoa estar ali oferecendo, né, algum tipo de recurso que viabilize o encontro, né, facilitou muito esse trabalho. Então, nesse sentido, eu acho que é um aspecto que é importante também, que a gente faz um trabalho que não é só um produtor que vai lá, pega um determinado recurso, faz uma planilha e diz, isso vai para ali, isso aqui vai para ali. O avanço do encontro não está na planilha. Não tá. O que torna o encontro viável são recursos que vão muito além da planilha. São parceiros que a gente precisaria quantificar, mas a gente nem tem condições, porque todo ano amplia e muda essas relações. E tem uma coisa que não tem preço, tem um valor que é imenso, entendeu? Não tem um preço que pague aquilo, tem um valor que é muito maior do que um preço, né? Valor que é muito maior do que o dinheiro em si, né? Cara, esse valor se chama colaboração. O valor da colaboração na verdade, é inestimável, né, cara? Quanta gente colaborando com uma ideia faz aquilo, né, aflorar e explodir e tal.
poucos empreendimentos têm essa característica de trair para si também colaborações, né, cara, que fazem aquilo dar certo. Isso também é uma das maravilhas de você trabalhar com os negócios criativos, né? Porque ele é por si, já convida a colaboração, convida os técnicos que estão aqui, convida, né, as pessoas a entrarem, a acreditarem, investirem naquilo de forma diferenciada. Mas é importante também dizer aí, cara, que essa tarefa, eu sinto que os artistas e esses eventos têm a necessidade de que outras colaborações mais técnicas surjam também. Por exemplo, talvez um evento como o Circo Volante, como o festival, outros eventos de natureza cultural, artística, devam estar mais próximos do desenvolvimento econômico, das secretarias de desenvolvimento econômico envolvidas também, serem pensados mais estrategicamente, e com isso aí não vai crítica a ninguém, vai visão para futuro, né? O que está posto, o que foi. Agora a gente precisa olhar para frente e imaginar onde nós queremos que a gente esteja, né? Claro. Tá dentro do ambiente cultural? Está, mas está dentro do ambiente de desenvolvimento econômico. Claro. Os dados que estão faltando para a gente deveriam estar vindo da estratégia dos municípios e dos, né? Claro. Então, assim, isso para todos os eventos. Então, acho que é um ponto... Está dentro do turismo. Está dentro do turismo, tá exatamente. Dentro do turismo, está dentro do desenvolvimento econômico, está dentro do... Gente, do social, do desenvolvimento social. Então, né? O casamento é muito maior. Fica a dica pra gente juntar todo esse time, né, cara, em torno de estratégias para o município. A gente tem conversado muito isso lá no Conselho Estadual de Cultura, da necessidade de aproximação, né? Agora que virou Secretaria do Estado, virou Turismo e Cultura, a necessidade que se tem não só de uma coisa influenciar a outra, né? A gente principalmente utilizar a cultura como um atrativo turístico para o lugar, mas também essa aproximação que a gente da cultura deve ter do setor do desenvolvimento desenvolvimento social também. E você falou, desenvolvimento econômico. Do desenvolvimento, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né? Porque a gente tem que entender. Olha, você vê, o nosso PIB, 3% do PIB brasileiro é de cultura. Né? Quantas pessoas trabalham com cultura no Brasil? Né? São mais de 5 milhões de pessoas. A gente ainda vai ter bons papos sobre isso. É importantíssimo se reconhecer a quantidade de empresas e isso tudo, o PIB que está envolvido, né? Mesmo durante o processo recessivo da economia, a economia criativa continuou crescendo no Brasil. Né? Então, quer dizer... Mas são dados que se perdem, parece, e quando sobretudo, as pequenas cidades começarem a entender o seu potencial né, criativo, e as cidades que têm potência histórica e cultural, como Mariana e as cidades aqui do quadrilátero ferrífero, juntas podem ter uma potência né, gigante, então... a radiografia... Fica a dica para a gente começar a pensar sobre isso. Né? E principalmente para as pequenas cidades, eu acho que é super importante, porque infelizmente os políticos, né, e a política é a grande verdade que eu assisto isso desde a década de 70, né? Eles pegam o dinheiro da cultura, investem em um grande show por ano, no aniversário da cidade e tal. Desaparece, né? Não pensa no fomento das atividades culturais do lugar, né? Não tem essa visão mais ampla e aprofundada. Não tem nada contra o show de 500 mil, não. Tá? Mas eu acho que é um absurdo você ter 500 mil e só fazer um show e não pensar o desenvolvimento daquele lugar, dos seus, ali, né? Porque assim, você pensa ali, cara, dinheiro e no final eu vi um cara dizer, mas dinheiro é semente, né? Assim, você se plantar e regar isso com... O dinheiro de investimento cultural, ele é semente. À medida que você planta ele no lugar certo, da forma certa, capilariza, né, tem ele mais pontos, você vai ter mais coisas florescendo. Você tocou no ponto, porque o que acontece é o seguinte, a percepção de que cultura é motora da economia, ela é muito limitada.
a percepção é limitada. No entanto, esse motor ele é muito evidente. Eu acho que o encontro é uma prova muito evidente, muito concreta e promissora desse tipo de possibilidade, né? De você pegar um produto cultural, porque a gente é artista. Quem vem aqui é trabalhador, mas nós pensamos como empresários. Tudo bem, claro, que, né, a gente está sempre tentando avançar. Não tem que ter medo desse nome, não. Não, nem cultura não tem que ter medo desse nome. E muito pelo contrário, né? Claro. Esse é um tipo de relação que eu acho que precisa se resolver entre o artista com ele mesmo, e quem lida com a política pública da cultura. E o turismo também, lógico, e não dá para dissociar isso. Mas para mim essa questão ela é muito limitadora, porque você tem sempre a visão de que, por exemplo, a arte como a nossa, que é uma arte de palhaço, mas a gente não é um big circo. Então você tende a olhar pra gente como são dois palhacinhos. Não é? E você não entende que a potência ela não está no porte das coisas, mas na capacidade de articular as coisas. É óbvio. Então, o avanço do encontro, né, deve-se muito a essas parcerias, a pelo menos termos contado com a sensibilidade em parte do poder público nesses anos todos, e a gente buscar externamente muitos recursos, mas é muito evidente que a viabilidade do projeto se deveu muito à nossa disposição em estar sempre olhando por um outro enfoque, mesmo que não tenha havido alinhamento ideológico em relação ao que pode ser isso economicamente. Porque para mim é tão claro que o que a gente consegue hoje ainda está muito aquém do que pode. E assim, até um ponto, né, que você tocou que eu acho importante, né, ressaltar também, assim, que a gente trouxe muitos patrocinadores externos, né? A Caixa foi nossa patrocinadora por 3 anos seguidos. Pode falar patrocinador aqui? Olha aí, A Caixa por 3 anos, a Petrobras, a Vale por 2 anos, a Samarco por 2, a Funarte por 5 anos. A Dona Maria Costureira, minha Dona mãe. Maria Costureira, com certeza. Eu falo dos grandes, né? Assim, da coisa. Não, sua mãe é baixinha, sua mãe tem 1,5 m. Sua mãe tem 1,40 m. Mas isso é importante também, né? Cara, e tem traz juntas políticas federais, né, as estaduais, né? Então, quer dizer, essa combinação. A gente sempre combinou esse recurso. A gente com o poder público atrás, local, então, claro. Né, o estátuo do poder público local, cara, não, é importante que eu acho Renova, né, parceira por 3 anos. E é importante que a gente tenha todos esses, né, poder público, empresas, as pessoas que estão na cola junto com vocês e junto com o setor e tal, pensando para cima, né, cara, pensando juntos, e toda essa, e eu sempre acho o seguinte, a gente não deixar nunca transformar o debate cultural nesse muro de lamentações, e a gente tentar trazer a coisa para uma nova dimensão, e aí trazer junto as pessoas para essa discussão daquilo que nós queremos, que futuro que a gente quer minerar, né? Exato, Mineradores que somos, né? Minas Gerais, né? Então, assim, que futuro que a gente quer, de fato, colocar? Então, feita essa pergunta, a gente convida, né? O convite está feito para todos, né? Pensar junto. Teve uma coisa, né, importante, quando a gente fez a primeira parceria com a Fundação Renova, a gente também deu um outro olhar para o encontro, que foi um olhar de formação de técnicos e pessoas da área de cultura, né? Fernandelli da oficina de som, Muquinho da oficina de luz, João da oficina de divulgação. A gente fez várias oficinas e por 2 anos a gente fez esse trabalho, e a gente acabou formando pessoas que estão trabalhando com a gente, né? Hoje, assim, 3 cabeças, né? Pessoas super chaves dentro de funções do Encontro de Palhaço saíram das oficinas que fizeram, né? Que fizeram com a gente, pessoas que divulgam o Encontro de Palhaço saíram das oficinas que o João ministrou, né? Então, assim, isso eu acho importante também, você pensar,
nessa questão artística, Formativa. e você pensar na formativa, não só da artística, mas dos bastidores, né? Que a gente precisa de muita, né? De muita gente. E para escolas que não existem, né, cara? De fato, e que elas são criadas ali na real, junto com no fazer, no calor do fazer, né? Então, o encontro é um tipo de escola que a gente que faz eventos, que já participou de tantos eventos, né? E a gente sabe que é uma escola única. Temos até o cinegrafista aqui que deve ter sofrido bastante lá, sabe como é que é. Ele sofreu, emagreceu de 5 quilos em 4 dias. Então, esse é um aspecto. A escola de produção que a gente teve foi ali no correr de anos. Agora, no encontro de palhaço, você tem conflitos, você tem questões para resolver num período tão curto que se você consegue sair ileso, né, entre aspas, depois daquela loucura, você já está em condições de lidar com situações de estresse de produção que são inerentes à produção. São inerentes, né? Eu ia até tocar nisso. E isso é importante também. Então, eu acho que essa escola é um aspecto que a gente exercita com as pessoas, com a gente mesmo, que é necessária essa evolução, né? Mas é um aspecto que você não tem hoje no país se pensando seriamente isso. Porque produção de grandes eventos requer, obviamente, sacrifício, requer muito, obviamente, um planejamento anterior, onde você precisa realmente, às vezes, lidar não com os melhores em cada ponta, mas com os melhores no sentido coletivo. Os que têm mais disponibilidade, né? Na verdade, né? Para lidar, né? De se jogar. Porque, assim, evento, você tem que estar o mais organizado possível antes. E nem sempre isso é possível. Mas é o máximo que você puder. Porque na hora que dá um start é pepino, coisas... Um atraso aqui, uma passagem, você tem que remarcar na hora. A pessoa produzir é resolver né? esses pepinos também. Né? O restaurante, você manda a pessoa, falta arroz no restaurante, aí todo mundo tem que ficar esperando. Cara, uma coisa... Mas aí, dito isso, cara, a pergunta que não quer calar. 2020. Cara, como é que vocês estão nesse momento? O que é o pensamento para este momento, para o festival? A gente viu aqui, foi muito interessante os primeiros papos na ponte aqui, 30 anos do Clérice e planos tá velho. Planos que foram por água abaixo, né, cara? E aí novos planos que surgiram e foram redesenhados e tarará, né? A galera da técnica também contou pra gente isso, né? Quer dizer, planos que queria desembolar e some o mercado, desapareceu, você tem que se colocar. Rufem os tambores. O que tem aí, pra cara? Gente foi meio assustador, porque esse era um ano muito promissor. Pra gente, nem só, né, o Encontro de Palhaço, porque o Encontro de Palhaço, ele assim, mas no primeiro semestre a gente tinha muitos trabalhos fechados. Pro segundo semestre a gente tinha, né, o edital doce inteiro, 40 apresentações para fazer. A gente tinha uma temporada que a gente ia fazer 50 apresentações em escolas né, ali, aqui de Belo Horizonte até o norte de Minas. Então, assim, era um ano muito promissor, fora o Encontro de Trabalho, o Encontro de Palhaço. E aí veio a pandemia, né? E no primeiro momento você fica sem querer fazer nada, né? Assim, e teve uma coisa que a quantidade de lives que a gente estava vendo, assistindo, deu uma desmotivada. E aí a gente vai contar novidade, primeira mão, né? Aí, eu acho que o primeiro momento é o que define muito o que vem pela frente, assim, porque você tem que ter a calma devida para pensar assim, e aí, agora eu me atiro em qualquer coisa que vier pela frente, ou eu busco a conexão entre minha maneira de fazer e pensar com esse mundo que está aí, que obviamente espero que não demore tanto, né? Só nessa lógica de mundo que é o virtual, mas eu acho que esse período ele é muito importante, assim,
quando a gente se recolheu ali, organizou a cabeça, foi colocando as coisas no lugar, de alguma maneira ficou muito evidente também que a gente tem um nível de comunicabilidade ou uma relação com a rede que não é tão distante assim. Por muito que eu não seja muito chegado em ficar ali futricando no Face ou qualquer outra plataforma, né? Enquanto Palhaço tem muita relação, né? O ano passado foram 350 Exato, 350 mil interações pelo Face. Então existe uma relação, né, pelo menos do institucional, a relação do Circo Volante com o público dele, e de alguma maneira, quando você começa a olhar para aquilo, você fala, opa, você também existe lá, naquele mundo virtual ali. E o que a gente quer fazer? O que a gente quer fazer? A gente quer potencializar esse negócio, menino. Maravilha. Ele ficou enrolando e não falou. Okay. Que a gente, né, assim, na verdade, a gente pensou depois de muito relutar, porque é difícil, porque é um universo que a gente não tem o domínio, né? É um universo que, queira ou não, está saturado, porque desde março as pessoas estão grudadas, né, no computador, e a gente resolveu fazer, né, no mês do Palhaço, de 10 a 12 de dezembro. Já temos data? Já tem data, tudo. A gente vai fazer o Circo Volante encontro virtual de Palhaço, que a gente está desenhando ainda, né, desenhando o formato, mas também a gente vai fortalecer a questão da prática antes, via ações, né, de lives, né? A gente vai focar em podcasts. E podcasts. Melhor esse negócio de podcast. E a gente, né, nós vamos fazer algumas lives com colegas do exterior para entender um pouco como foi a pandemia, como eles se viraram na pandemia e outros que ainda estão se virando, né? Porque ao mesmo tempo que nosso colega Daniel do Porto, lá, tem um festival de circo no Porto, lá em Portugal eles já estão circulando com a companhia deles, o Farnetani na Itália, está chegando a segunda onda, ele teve que fechar, se recolher de novo, né? Abriram lá na Espanha, o nosso colega lá teve que, né, fechar tudo de novo. Então assim, a gente vai, né, a gente Cara, é aquilo, né? Não as pessoas não podem entender que não é a transição de um modelo para o outro, né, cara? Não é repetir isso não existe essa possibilidade, né? E é um grande problema até, mas né? É um desafio. É um desafio de fantástico. se colocar uma outra linguagem e que na verdade pode criar novos ambientes de conexão, novos, né? Que a gente tem que começar a entender um pouco essa questão agora, é que parece que as coisas, né, não tem futurismo nisso, mas vão conviver dessa forma. Claro. Quer dizer, aquele conhecimento que o festival adquirir agora e conquistar agora com esse processo, ele vai permanecer depois paralelo, no momento físico mais possível. Né? Sem dúvida. A gente, na verdade, esse é um dos pontos que a gente considera cruciais, assim. Poderíamos ter começado antes, né? Eu me perguntei, depois eu me dei a resposta. A gente se pergunta, por que não começamos antes? Eu respondi assim, porque eu não tinha tempo, ou porque não era meu foco, né? Não tinha tempo nesse sentido. Mas assim. Não tinha tempo também, porque... né? Porque você não estava com a faca no pescoço, basicamente é isso. Basicamente, né, Toninho? Quando a faca está no nosso pescoço, a gente faz as coisas. É verdade. Isso e a gente fica, né, agora, a gente, né, com a faca no pescoço, já estamos ligando para a empresa e fazendo uma proposta para eles de atuação em reunião, pelo Zoom. Olha, você vai ter uma reunião no Zoom, a gente vai fazer uma interação cômica e pensando assim... Não contava? É tipo isso, né? Só não compraram ainda, mas só estamos vendendo. Tentando vender. E aí, gagaguinha da reunião? Então, qualquer coisa é só procurar o Circo Volante. Estamos fazendo ações nesse sentido, porque a coisa da faca no pescoço. Eu acho assim que também... a gente, de alguma maneira, esse negócio de estar sempre virando uma ficha, passando por grandes transformações, isso é muito, muito próximo da gente. Eu acho que quem começou a fazer cultura nos anos 90, no início dos anos 90,
para poder chegar em 2020 ainda produzindo, você precisou ter passado por períodos onde você olhava para todo lado e não tinha nada. Então, eu acho sim, é um outro obstáculo. Não é um outro obstáculo. É uma outra... Não, eu vejo como caminhos diferentes e oportunidades, possibilidades de experimentação. E, pessoalmente, eu estou muito pilhado nesse sentido, porque eu acho que a gente tem também que colocar dentro daquela lógica. Você não tem por que restringir e separar os mundos. Você tem que fundir tudo isso. Porque se você chegar hoje no próprio encontro e digamos, né, o virtual, quando a gente sai para rodar no virtual, a tecnologia está ali permeando tudo. E é muito evidente isso. E é o que permite essa comunicação nossa com o nosso público hoje. Eu acho que, de alguma maneira, é esse gosto que ele tem de ver, de registrar aquela potência que é ali, né? Isso faz... Tá tudo aí, eu não vejo a coisa tão... Cara, e a gente volta lá naquele comecinho do papo aqui, né? Que assim, construir caminhos onde não existiam. Exato. Né? As ações estavam aí. Então, o que era no começo continua agora. E assim, né, cara? A gente se recria, se reinventa, né, cara? Esse papo... o que a gente... É a vida, um fluxo, né, velho? De desafios e que deve servir para isso mesmo, né, cara? Para acender a gente, dar um vigor novo, né? Um desafio, um aprendizado novo e que barato que já tem um público para você compartilhar, dividir, ansioso, que deseja isso. Sim, né? Já tem um público que já está na mídia, nessa mídia que a gente vai usar, né? Também já está no Spotify, já está no YouTube, já está no Instagram, no Facebook, né? Isso também eu acho que colaborará. Galera, a ponte esticou hoje, né, cara? Nossa hoje, olha só, cara. Rapaz, de equipamento. a ponte de São Francisco? Eu não sei nem pra onde The eu Bridge olho. of Passagem. Rio-Niterói, né? Cara, barato falar com vocês. Ótimo. Foi massa. Vamos fazer mais, conversar mais, né, cara? Claro. Vida longa pro Circo Volante, pro Encontro de Palhaço. Isso. E estronza pra vocês também. Estronza pra nós. Tem que ter dia jojoba. juntar o estronza na ponte aqui, velho. Claro. juntar. E temos que... estamos esperando o jojoba também. Isso aí. Não Galera, ficamos aqui com a ponte, então, barato. Em breve a gente tá de volta. Circo Volante. Valeu!